Convidar a Letícia para vir aqui no telão agora, Letícia, para explicar para a gente a questão da lei de cotas, que, enfim, a Letícia vai explicar isso muito melhor do que eu, claro. A lei de cotas completou agora 10 anos, deveria passar por uma revisão, né, Lê? Exatamente. A lei de cotas, Márcia, ela foi criada em 2012 e o que prevê essa lei? Que dali 10 anos, 2022, ela deveria ser revista, ela deve, né, ser revista. Então, você precisa olhar e avaliar, deu certo, não deu certo, o que funcionou, o que não funcionou. Eu conversei agora à tarde com o José Vicente, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, estava conversando um pouco sobre justamente isso e ele me explicou. Então, assim, a lei prevê essa revisão, deveria ser feito um relatório, deveria ter sido feito um relatório esse ano pelo Ministério da Educação, que é o relatório que avalia se a lei funcionou, não funcionou e o que precisa ali ser ajustado. Ajustes naturais depois de 10 anos de aplicação. E a gente sabe os bons resultados que houve. Exatamente. Inclusive, se a gente hoje vê um número maior de candidatos pretos e pardos, eleitos ou não eleitos, mas entrando na política nacional, é um reflexo de lei de cotas. É importante a gente dizer, porque mais pretos acessaram a universidade, tem mais intelectuais negros, então a discussão ela está um pouco mais pluralizada e colorida. Então, assim como você acessa a universidade, você também quer representatividade, você quer acessar a política institucional. E essa revisão ficou para o ano que vem, é isso? Ficou a previsão do ano que vem, da metade do ano para o final do ano, porque esse relatório precisa ser feito. E aí, com o relatório feito, ou pelo Ministério da Educação, ou até pela sociedade civil, ele tem que ir para a Câmara dos Deputados, e aí segue todo o seu trâmite, mas, segundo especialistas, deve ser só para metade do ano que vem. Pelo menos em 2 debates políticos, houve perguntas sobre a lei de cotas. Uma, eu que fiz, e foi para o padre Kelman até, caiu para eu perguntá-lo sobre a lei de cotas, sobre a revisão, qual era a posição dele, e ele se mostrou contra a lei de cotas. Disse que não, vocês sempre separam a gente, negros e brancos. Discurso reducionista, né? Total. E numa outra pergunta, até no debate da TV Globo, houve o sorteio do tema, cotas raciais, caiu para Luiz Felipe Dávila, fazia a pergunta para Lula até, e ele simplesmente ignorou o tema. E foi num outro caminho, Lula até puxou de volta, falando da importância da defesa da lei de cotas. Uso esse exemplo e depois perguntado, depois do debate, Luiz Felipe Dávila disse, não sou contra a lei de cotas raciais, eu prefiro cotas sociais. Mal sabendo, e você pode falar disso melhor do que ninguém, a lei de cotas já prevê cotas sociais também. Já prevê. As pessoas ficam muito em cima da questão racial, né? Então, a lei de cotas, ela é ampla. Como a gente está dizendo aqui no nosso telão, ela reserva 50% das vagas nos institutos federais para alunos que fizeram ensino médio em escolas públicas, sejam eles brancos ou não brancos. E dentro dessa lei está previsto um outro percentual para vagas para pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e baseado em renda também. E ainda aqui, nessa questão, né, das cotas raciais, que é resultado sim, de política afirmativa, a gente analisa o percentual dessa população naquele estado na qual você vai aplicar a lei de cotas. Você vê como é bom ter uma especialista do nosso lado, e eu não digo apenas no nosso canal, mas talvez ao lado de cada político, que num ano eleitoral falta o básico de conhecimento para eles. Ô, Márcio, e aí acho que essa questão da lei de cotas vale a gente aí trazer um pouco para a realpolitik, para o pragmatismo político. Por que, por exemplo, consegue se avançar com a pauta da representatividade na questão racial e social e com mais dificuldade na comunidade LGBTQIA+? Puro cálculo de volume de votos, ou seja, a representatividade, a quantidade de pessoas, de eleitores que se identificam como não brancos é muito maior. Mesmo os políticos mais conservadores têm uma maior dificuldade de se posicionar. E a gente viu isso com muitos políticos que se posicionaram contra na época da legislação ser aprovada no Congresso Nacional, da Lei de Cotas, e que hoje, 10 anos depois, estão revisando os seus posicionamentos, falando, não, estávamos errados, agora estamos certos. Não só... E aí, ainda bem, os fatos se impõem, mas por uma questão também de percepção política, de que ter ficado contra e depois de tudo o que aconteceu, de todos esses resultados, é dar um tiro no pé nas suas próprias pretensões político-eleitorais. Mas para pensar e terminar de um ponto de vista positivo, a gente está vendo uma evolução de alguma maneira, não está? Queria ouvir rapidamente Rafa e Letícia. Existe um caminho duro a ser trilhado, a gente sabe disso, mas... Está havendo uma evolução, não está? Rafa, primeiro então, você. Eu acho que a impressão, aí eu falo por mim, né? Eu acredito que sim, há uma evolução, mas uma evolução a passos muito lentos. Né? A gente tem a gente teve essa marca histórica, mas a gente ainda tem 20 eleitos apenas. Né? A gente saiu de 9 para 20.
né? O número ainda é muito baixo. Essa comparação não é só a Câmara, não é só o Congresso, é legislativo no geral. Seleção toda. A gente está falando de mais de 1.000 cargos, 1.500 cargos. Então, é claro que a gente tem a discussão aflorada, a gente tem a discussão que está sendo levada não a todos, mas a muitos lugares que não se discutia tal coisa. Talvez porque estamos para encarar um Senado bem mais conservador e por isso faz com que as pessoas fiquem mais atentas, mas há evolução sim, na minha opinião, mas ainda temos muito que trilhar. Letícia. Eu assino embaixo do Rafa, mas eu vejo sim uma evolução. A gente não está com os números aqui, mas tenho aqui. A gente, esse ano, tivemos 14.172 candidaturas registradas de pessoas pretas e pardas. Destes, 525 pretos e pardos foram eleitos, um número 10% maior do que a eleição de 2018. É um pequeno avanço, sim, mas é importante porque se a gente olhar para trás, o nosso Congresso ele tinha uma cor só, um gênero só, uma ideologia só. Hoje a gente está começando a inserir mais pessoas ali. Tivemos os indígenas também, que eu queria muito relembrar. Tivemos 9 indígenas eleitos, 2 senadores, 7 deputados. E aí é só um ponto para a gente prestar atenção, que, voltando à questão dos pretos e pardos, que é o seguinte, 56% da população brasileira se declara preto ou parda. Né? Ótimo. Brasil, se você olhar, é negro. Né? Apesar de, mesmo que as pessoas não queiram olhar para esse número, mas é real. Mas as candidaturas são autodeclaratórias. Então, essa semana a gente viu aí, saíram em vários veículos e tal, a questão de candidatos que se autodeclaravam brancos e nessa eleição se declararam negros. Por que isso acontece? A gente tem 2 regras eleitorais importantes na eleição desse ano, que eu queria muito pedir a ajuda do Yuri, porque esse voto vale dobrado. E é dinheiro nas campanhas e nos partidos. O voto vale dobrado para conquistar mais fundo partidário, não é isso? Exato. Quando você tem um candidato branco, homem, que recebe, por exemplo, 10 mil votos para deputado federal. E essa conta é só para deputado federal porque é a bancada da Câmara dos Deputados que é levada em conta para dividir o fundo partidário e acesso à propaganda, etc., dos partidos políticos. Criou-se uma lei nessa legislatura, e aí, bem ou mal, tem esse incentivo para que os votos dados a mulheres, candidatas mulheres, independentemente da cor da pele, e para candidatos, homens ou mulheres, que se declaram negros, é que esse voto conte em dobro, tenha peso 2 na hora de fazer esse cálculo. Então, uma deputada eleita com 300 mil votos, como a Tabata Amaral, por exemplo, aqui em São Paulo, esses 300 mil votos é como se contassem como 600 mil para esse critério de distribuição desses recursos. Equivale, por exemplo, a um Ricardo Salles, que foi eleito com 600 mil votos. Para fazer a conta inversa, Guilherme Boulos, do PSOL, foi eleito com 1 milhão de votos. O PSOL, para conta do cálculo do PSOL, conta como 1 milhão. Carla Zambelli, que quase teve 1 milhão, teve 900 e tantos mil, vai contar como 1 milhão e 900 mil, fazendo a conta redonda, porque os votos dela também contam em dobro pelo fato de ser mulher. É isso, gente. Exatamente. Letícia Vidica, Rafael Câmara, muito obrigado pela presença de vocês. De novo, a gente sabe que a estrada é longa e é dura, mas projetos como esse só ajudam a lançar ideias e dividir, compartilhar. E a gente sempre gosta de receber também as opiniões de vocês sobre o que fazemos aqui. Eu tenho certeza que esse quadro é um xodózinho nosso. Tá no coração. E tem uma longa vida pela frente. Obrigado mais uma vez, gente. Obrigada.